Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo da nossa EB, nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós estudaremos os livros de 1ª e 2ª Reis. Os livros que contam para nós a história da monarquia em Israel, no Reino Unido, e também depois do reino dividido, Israel e Judá. Esses livros eles vão abranger o período desde Salomão até quando do cativeiro na Babilônia e do cativeiro também assírico em relação ao Reino do Norte. Mas vamos orar primeiro, antes de iniciarmos essa nossa caminhada, essa nossa viagem por esses livros sensacionais que me desafiaram a ler e entender um pouco mais. E eu gostaria de desafiá-los também, desafiar os irmãos, as irmãs, a ler essa história, essa narrativa que nos faz pensar um pouco mais sobre aquilo que Deus quer de nós e sobre como nós podemos nos aproximar mais do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, meu querido e amado Pai que está nos céus, Pai, a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é capaz de discernir, Senhor, entre a medula e os ossos. Ela é capaz, Senhor, de instruir, de exortar. Ela é capaz de nos orientar naquilo que nós devemos agir. Muito obrigada, Pai querido e amado, porque o Senhor deixou a Sua palavra falada a nós, porque através da Tua palavra escrita, nós conhecemos, Senhor, a palavra revelada, o verbo revelado em Cristo. Muito obrigada, Senhor, porque a história da redenção, essa narrativa tão bela, encontrada, Senhor, no Antigo Testamento, desde o Gênesis até quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e que continua, Senhor, acontecendo até hoje em nossas vidas. Muito obrigada por tão bela narrativa. Muito obrigada, Senhor, por tantos homens e mulheres que, Senhor, têm estudado a Tua palavra para nos ajudar a entendê-la melhor. Ó Pai, usa-me, Senhor, por favor, como instrumento nas Tuas mãos. Que toda a leitura que foi feita não seja, Senhor, para confusão, mas abre, Senhor, os olhos do meu entendimento, dos entendimentos dos irmãos que estão a ouvir. Que aquilo que o Senhor deseja seja anunciado nesta noite. Chegue ao coração dos nossos irmãos e daquelas pessoas que ouvirão em algum momento esta palavra. Que o Senhor seja o guia, o orientador. Que as palavras não sejam minhas, Senhor, mas usa-me como instrumento em Tuas mãos. Muito obrigada mais uma vez pelo Teu livro deixado para nós. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos, na verdade, 6 livros na Bíblia que tratam a respeito do período monárquico em Israel. Nós temos desde 1 Samuel até o livro de 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Os irmãos já ouviram, já participaram das lições anteriores com o irmão Juteí e com o pastor Heber, quando eles trataram a respeito de maior parte do Reino Unido, os reis, a história do profeta Samuel, a história do rei Saul e do rei Davi, contada, que foram narradas nos livros de 1 e 2 Samuel. No livro de 1 Reis, no seu início, nós teremos então a história do rei Salomão, o filho, como nós sabemos, filho do rei Davi, e que vai ser o último dos reis do Reino Unido, o último dos reis do Reino Unido. Os irmãos sabem que não era o desejo do Senhor que Israel tivesse uma monarquia. Na verdade, Deus sempre quis que Israel aceitasse a sua teocracia. Mas Israel quis ser semelhante aos outros povos ao seu redor, aqueles que viviam ao seu redor. E então Israel
pediu a Deus que lhe desse um rei, e Deus atende a oração do seu povo, ao pedido do seu povo, mesmo sabendo que aquilo não daria certo, não seria 100% de acordo com o que ele quer, e deu-lhes então um rei, que foi o rei Saul. Ele ungiu Saul, a Bíblia fala que Saul era um homem belo, ele era da tribo de Benjamim, um homem guerreiro, e ele então é ungido rei de Israel. Saul, porém, não andou nos caminhos do Senhor, como os irmãos já viram, e Deus então interrompeu essa dinastia de Saul, né, a família de Saul no trono, prometendo a Davi, seu servo, aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus, o reino, e mais do que o reino terreno e momentâneo ali em Israel, Deus prometeu a Davi que ele seria pai daquele que seria o Salvador do mundo, né? E é por isso que hoje nós conhecemos Jesus Cristo como filho de Davi. Jesus, o filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Depois nós vimos com riqueza de detalhes a Bíblia contando a história de como foi o reinado de Davi. Inclusive, Deus deixou relatado para nós até erros que Davi cometeu, para que nós entendamos que Deus não escolhe os homens perfeitos, as mulheres perfeitas. Deus escolhe pessoas para fazerem a sua obra, pessoas que estão disponíveis para o Senhor, e Ele as escolhe. E, infelizmente, mesmo sendo escolhidos por Deus, mesmo sendo como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós ainda cometemos falhas. E aí é que vem a graça de Deus sobre nós, e nós precisamos confessar e deixar o erro, para que então nós prossigamos na comunhão com o Senhor, como fez o seu servo Davi. No primeiro capítulo do livro dos Reis, 1 Reis, é narrada a velhice de Davi e como um de seus filhos tenta usurpar o trono. Na verdade, nós sabemos, irmãos, que Salomão não era o filho mais velho de Davi, e de acordo com as regras, né, que existiam, né, o primogênito é que teria o direito à herança, mas Deus prometeu a Davi que Salomão seria o herdeiro, e Davi também faz essa promessa à mãe de Salomão, né, a Batseba. E então vamos ler aqui. Segundo 1 Reis, capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure para o nosso senhor uma jovem que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Versículo 11. Então disse Natã a Batseba, Natã o profeta, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará ao meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Versículo 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom.
Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então, aqui é quando Salomão é coroado rei e assume, então, o reinado do reino ainda unido, ou seja, as 12 tribos de Israel. No capítulo 2, Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então essas foram as últimas palavras de Davi a seu filho, um conselho que ele disse a seu filho, anda no caminho do Senhor, anda com Deus e ser fiel. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe palavra melhor do que essa para que nós demos a um filho, não somente no leito de morte, mas em cada dia das nossas vidas. Se há uma palavra que é necessário dizer é, anda com Deus e ser fiel. Eu me lembro que no início da década de 80, quando eu vim estudar aqui no hoje IFBA, antigamente Escola Técnica Federal da Bahia, minha mãe veio comigo e quando ela ainda foi me matricular ainda para tentar uma bolsa no chamado Protécnico na época, o curso preparatório que era dentro da própria escola. E quando nós saímos da escola, tinha um grupo de estudantes já mais velhos, e como é costume até hoje, infelizmente, os jovens ficam ali nos barizinhos, bebendo na vida que é normal, né, para aqueles que não estão no Senhor. E a gente foi passando e minha mãe disse, minha filha, lembre-se de que este não é um lugar para você. Sempre se lembre de quem você é e de onde você veio. Você é serva do Deus Altíssimo. Irmãos, eu passei 4 anos dentro daquela escola, dos meus 4 anos e meio, né? Dos meus 13 anos e meio, quase 14, até os 18. E não houve um dia que eu não ouvisse a voz da minha mãe no meu ouvido. Lembre-se de quem você é e de onde você veio. Este não é um lugar para você. Então, nossa voz, pais e mães responsáveis, aquele que cuida de alguém, é muito importante para alguém com quem você ama. Então, nós precisamos fazer como fez o rei Davi, quando, perto de morrer, disse a seu filho, ande no caminho do Senhor, cumpra os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então, irmãos, sobre os livros de 1ª e 2ª Reis. Quem é autor desse livro? Não se sabe ao certo, né? Quem é o autor deste livro. Um pesquisador, provavelmente, alguns estudiosos pensam que pode ter sido o profeta Jeremias, tanto pela época em que foi escrito, porque os livros dos reis, eles abrangem, como está aí, desde 1970 a 560 a.C., é um período bem grande de tempo, 400 anos mais ou menos. E a pessoa que escreveu conta a história e sempre diz assim, até os dias de hoje, até os dias de hoje. Então é um livro que a pessoa que estava vivendo quando escreveu e viu até ou estudou sobre até o cativeiro babilônico, né? Muitos entendem que foi o profeta Jeremias, a tradição judaica diz que foi o profeta Jeremias, mas não se sabe ao certo quem foi o escritor humano dessa obra.
Vamos pensar também que os livros de 1ª e 2ª Reis, na Bíblia hebraica, no texto hebraico, eles são um único compêndio, um único livro, né? Eles não têm divisão como na nossa Bíblia, e por isso também nós estamos estudando os dois juntos aqui. Qual é a vontade de Deus? Qual é o local, né? Não, o objetivo, ficou um pouco errado aqui no slide, na verdade não é local, é o objetivo, né, do texto, o alvo da escrita, revelar ao homem o caráter e a vontade de Deus. Irmãos, alguém pode pensar, esse é um livro, esse é um texto que vai contar a história, dizer como esses homens foram, é uma narrativa cronológica. Não necessariamente. O texto, ele não faz, o texto bíblico não faz questão, podemos dizer assim, de nos situar de maneira linear no tempo e no espaço. Como estudiosos da Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, alguns estudiosos da Bíblia conseguiram, né, fazer uma organização linear de todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá, mas o texto bíblico por si só não faz essa linearidade com tanta clareza. Porque o objetivo de Deus, o autor maior do texto, não é a linearidade da história, não são os fatos históricos, mas como o homem se relaciona com Deus, como os reis se relacionaram com Deus, como Deus agiu para com esses homens, como a graça de Deus se revelou na vida de homens e mulheres cuja vida é contada aí nesses textos. Os versículos-chave em cada um dos livros, a gente tem 1 Reis 3:9, quando Salomão pede sabedoria a Deus, e o texto é: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Esse é o versículo de 1 Reis 3:9, e 2 Reis 17:13 é o versículo-chave de 2 Reis. 2 Reis 17:13. Está escrito: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Então, até hoje, irmãos, o que Deus quer de nós? O que Deus pede a nós? Que nos relacionemos com Ele, que sigamos os seus mandamentos, que obedeçamos os seus estatutos, né? Que apliquemos os seus ensinamentos. As palavras dos livros: para o 1 Reis, unidade; para 2 Reis, divisão. Se bem que nós vamos ver que a divisão acontece ainda no texto de 1 Reis. Os livros dos reis em uma única sentença. Se alguém lhe pedisse para resumir o livro dos reis em uma frase, em uma sentença, a sentença é: Deus preservou o seu povo, disciplinando-o com o exílio. Essa foi a disciplina maior, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Nós vamos ver ao longo desse tempo de história, desses mais de 400 anos de história, que muitas vezes Deus deu castigo ao povo. O povo foi castigado, às vezes de forma sobrenatural, como no caso de Israel, quando Deus mandou seca na época do rei Acabe. Às vezes, através de outros reis, né? Invasão, domínio de outros reis. E o castigo maior, a disciplina maior, veio, então, com o exílio para ambos os reinos. Um esboço dos livros, meus irmãos. Um esboço. Em 1 Reis, capítulo 1 a 11, nós temos aí o reino de Salomão. A forma como Salomão reinou. Observe que nós tivemos todo um livro, né, 2 Samuel, para contar a história do reinado de Davi. Em 1 Samuel, Davi já era um personagem, porque ele aparece muitas vezes ao lado de Saul e depois fugindo de Saul. E em 2 Samuel, a história de Davi. E nós temos 11 capítulos contando a história de Salomão. Salomão começou, amados e amadas, muito bem.
começou pedindo, nesse pedido que nós acabamos de ler, não é? Deus diz a ele que ele podia pedir o que quisesse e ele pede sabedoria. Pede sabedoria e a própria Bíblia diz que não houve nenhum homem mais sábio do que ele. Versículo 10. Essas palavras do capítulo 3. Versículo 10 do capítulo 3. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me pediste eu te dou. Até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Salomão tinha tudo, amados, para ser o rei, né, de Israel, para que ninguém mais se assemelhasse a ele em justiça, em sabedoria. Ele tinha tudo. Ele bastava que ele seguisse aquilo que Deus quer de qualquer rei. Inclusive, Deus deixou escrito para eles em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, olha as regras que o Senhor deixa aqui para o rei. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estatutos para o cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, o Senhor Deus deixou, amados, o caminho a seguir, deixou a instrução, assim como Ele deixa também para nós. Mas quantas vezes, queridos, nós estamos nos desviando, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao nosso próprio coração, às vezes por não entendermos quem é Deus, às vezes por não entendermos que Deus exige, que Deus quer de nós relacionamento, que Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós leiamos a palavra, que nós a estudemos e meditemos nela, porque se nós assim o fizermos, Ele falará conosco e Ele tirará as nossas dúvidas. Então, Salomão, ele teve um período de grandeza. Salomão construiu o templo. Os irmãos vão lembrar que Davi queria construir a casa para Deus, mas Deus não permitiu, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue, como o Senhor Deus falou. E então, é dado a Salomão o privilégio de construir o templo. E aí, a partir do capítulo 6, os irmãos podem ver a construção do templo, Salomão reinando, então, ainda com sabedoria. Temos aquele episódio que muitas vezes, quando crianças, nós vimos as peças na igreja, ou na lição da escola dominical, a retratação das mulheres, né, que foram diante do rei Salomão, clamando por justiça, porque
Elas duas estavam dormindo numa mesma cama com seus bebezinhos recém-nascidos. Uma delas se vira por cima do bebezinho e o mata, e então ela faz a troca, coloca o seu filho morto ao lado da outra mãe e pega o filho da outra mãe. E aí as duas vão até Salomão para que Salomão resolva o que será feito. E aquele julgamento que é muito conhecido até hoje, Salomão decide cortar ao meio a criança viva e dar um pedaço para cada uma. A mãe, que não era verdadeira, diz, faça isso. E a mãe verdadeira diz, eu prefiro não tê-lo comigo do que vê-lo morto. E todos nós conhecemos bastante esse julgamento. Então Salomão deu a mãe verdadeira, o seu filho, por discernir quem estava falando a verdade. Então um rei que teve tal sabedoria, que Deus deu a honra e a glória de edificar o seu templo, a sua casa neste lugar. A Bíblia diz que a glória do Senhor passou a estar dentro daquela casa que foi construída com muita honraria para o Senhor. Mas logo depois vem a apostasia. Em primeiro lugar, nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio que o rei não deveria multiplicar para si mulheres. E a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mulheres que eram das mais variadas etnias e crenças e religiosidades. E o que Salomão precisou fazer então, provavelmente para agradar suas esposas? Levantar altares, levantar altares, levantar altares. E a Bíblia diz que o próprio Salomão também teve o seu coração voltado para a idolatria. Se nós lermos o livro de Eclesiastes, veremos o quanto Salomão se distanciou do Senhor. Salomão é aquele homem que tinha tudo. E aí disse, Senhor, eu tenho tanto que estou me enfadando. Onde está a razão da vida? Ele se afastou do que ele não sabia mais o que era vida. E ele escreve em Eclesiastes que tudo é vaidade, tudo é fumaça que passa, tudo é passageiro neste mundo. Salomão busca o conhecimento, vai, pesquisa em tudo que há naquela época, não encontra felicidade. Salomão se dedica à bebida, Salomão se dedica às mulheres, Salomão se dedica a tudo que o dinheiro podia comprar e nada o satisfaz, porque ele estava afastado do Senhor. E ele chega à conclusão que debaixo do sol tudo é vaidade. Debaixo do sol significa, amados, sem Deus. Então, existem coisas neste mundo que são muito legais de se fazer. Coisas que não são erradas em si mesmas, mas se nós as fazemos sem Deus, para colocar no lugar de Deus, procurando preencher um vazio em nós que só Deus preencheria, isso é vaidade. É tempo, irmãos, de nós nos questionarmos. Por que eu busco tanto a felicidade em coisas que passarão? Felicidade verdadeira só em Cristo Jesus. E foi por se afastar tanto de Deus que Salomão não via mais a felicidade. Ele não conseguia alcançar satisfação na vida. Ele disse, tudo é vaidade, porque sem Deus é tudo vaidade. E depois que Salomão apostata, quando ele então começa a se afastar do Senhor, e aí acontece então a cisão, não é? Salomão morre. E aí, seu filho Roboão é coroado rei. No versículo 12, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. E aí, Jeroboão, que é um rapaz, né, o filho de Nebate, efraimita, que era um trabalhador, um rapaz muito inteligente, e Salomão mesmo tinha dado a ele um certo lugar de honra. Ele queria tomar o reino, o poder de reinar, mas Roboão ali assume que era o herdeiro do trono. Porém, Roboão continua aquilo que o seu pai tinha feito do meio para o fim da sua vida, que foi se afastar dos caminhos do Senhor. Roboão continua a fazer o que não era agradável a Deus. E aí no início do capítulo 12, nós vemos que o povo, inclusive com Jeroboão, né, vai até Roboão. Jeroboão
liderando o povo, vai a Roboão e diz assim, olha, diminui os impostos que seu pai colocou sobre nós. Ele colocou impostos muito pesados. Nós precisamos que esses impostos sejam diminuídos sobre nós. Nós precisamos que o peso seja diminuído, porque está demasiado pesado. E aí Roboão busca o conselho dos mais velhos, que eram os mesmos conselheiros de Salomão, e os mais velhos dizem para ele, se hoje te tornares servo desse povo, e os servires, e atendendo falares de boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Ou seja, atenda o que o povo está dizendo, e eles serão, você vai ganhar o povo. Salomão diz, espera aí que eu vou ouvir conselho aqui dos meus amigos, que são mais jovens, têm uma cabeça mais igual a minha, vocês já estão ultrapassados. E aí Salomão chama os amigos dele, as pessoas da mesma idade. A Bíblia diz que ele desprezou o conselho dos anciãos. E ele perguntou aos seus amigos, ele dizia assim, os jovens que haviam com ele crescido disseram, assim falarás a este povo, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vulo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E foi daí então que aconteceu, irmãos, a divisão do reino, né? Jeroboão, aquele que tinha vindo a Roboão para pedir com o povo que aliviasse os pesados impostos, que ele já tinha tido uma situação com Salomão, que é narrada no capítulo 11, dos versos 26 a 40, né? Que, na verdade, ele encontra com o profeta Aías, Jeroboão encontra com o profeta Aías, um profeta de Deus, não é profecia inventada, e o profeta Aías diz a ele que ele será rei em Israel, que ele será rei de 10 tribos e que 2 tribos ficariam com a dinastia de Davi, para confirmar a promessa que Deus havia feito a Davi. Então, Jeroboão foge para o Egito até a morte de Salomão. Quando Salomão morre, ele vem, confronta Roboão com esse pedido de que se amacie, né, de que se diminuam os impostos. Roboão não aceita, é ainda mais duro do que o seu pai Salomão, e então acontece a rebelião e o reino é a partir daí dividido, né? Versículo 16 do capítulo 12. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E aí passou a ter o reino dividido. Então ficou o reino com 2 tribos, a tribo de Judá e a de Benjamim, e mais alguns levitas, porque os irmãos sabem que a tribo de Levi não tinha território próprio, eles viviam espalhados no meio das outras tribos. Então, alguns da tribo de Levi ficaram com essas 2 tribos e as outras 10 tribos ficaram, então, sendo chamados o reino do norte. E Judá, porque ficava mais ao sul, ficou sendo chamada o reino do sul. Aqui está uma imagem do reino unido, né? O Reino Unido foi unido por 120 anos, que foram os anos de governo de Saul, Davi e Salomão, 40 anos de cada um. Então, todo esse reino e toda essa parte aí é o Reino Unido. E aqui os irmãos estão vendo o reino dividido. Então, tudo isso aqui era o Reino Unido e agora nós temos Judá aqui, 2 tribos, que ficou sendo chamada de Judá, porque ela se localizava aqui, mas temos Judá e Benjamim, e a parte de cima, então, o reino de Israel. E é por isso que é chamado Reino do Norte e Reino do Sul. Jerusalém ficava, então, em Judá, no reino dividido e o reino unido. Então, irmãos, foi daí que surgiu a divisão, né, que se dá uma instabilidade, divisão, como a gente já falou, guerras, não somente guerras entre o sul e o norte, mas guerras com outras nações, várias, né? E disciplina pesada de Deus, né?
De 2 Reis 18, essa parte do reino dividido, nós vamos ver a história de 1 Reis 12 até 2 Reis 17. De 2 Reis 18 em diante, nós vemos o reino sobrevivente. Por que o reino sobrevivente? Porque em 2 Reis 17, nós temos a narrativa do cativeiro assírio, quando a Assíria vem e leva cativo o reino de Israel. Ou seja, me mostrei para os irmãos no mapa, o reino do norte. O reino do norte, então, deixa de existir e fica somente no do sul, o reino de Judá, que era Judá, chamado também de Judá. Então, em alguns textos bíblicos, os irmãos vão ver, se referir ao reino do norte como Israel, em outros textos como Efraim. Por quê? Porque a tribo mais forte do reino do norte era a tribo de Efraim. E o próprio Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, era da tribo de Efraim. Por isso, em alguns textos, o texto bíblico vai se referir ao reino do norte como Efraim ou como Israel. E o reino de Judá era também o reino do sul, ou Judá, como também nós sabemos, mas eram as duas tribos de Judá e de Benjamim. E o reino sobrevivente, como eu falei, é, por fim, o reino de Judá, né, que já está também iniciando uma decadência a partir de 2 Reis 18. Sabe-se também que vai haver o cativeiro, já tem a profecia disso. Então é um tempo de tristeza, instabilidade, desolação e destruição. Aí já vimos essa imagem, né, do Reino Unido, que houve prosperidade para todos. O reino dividido. Então, irmãos, quem era o reino dividido, né? O Reino Unido, Saul e Davi, também as dinastias, na verdade, né? O que são dinastias? São as famílias que reinam. Então, foi a dinastia de Saul e a dinastia de Davi. Você vai dizer, Soraya, e Salomão? Salomão era a família de Davi, então ele era da dinastia de Davi. No Reino do Norte, houve 9 dinastias, ou seja, eles iam tomando o reinado, né? Havia guerra entre eles mesmos e eles tomavam o reinado um do outro. Houve rei no Reino do Norte que reinou 7 dias somente. Houve rei que reinou 1 mês, né? Então, isso pode acontecer também. Os súditos eram 12 tribos no Reino Unido, 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. A dinastia também no Reino do Sul é só de Judá, a família de Davi, como nós sabemos, né? Todos os reis do Reino de Judá são heranças, são filhos, são da família e casa de Davi. A monarquia do Reino Unido teve reis fiéis e reis infiéis, né? Nós tivemos Davi, que foi um rei fiel, e tivemos Saul, que foi considerado um rei infiel, e tivemos Salomão, que foi por um tempo fiel e por um tempo infiel. No Reino do Norte, por sua vez, irmãos, todos os reis que governaram o Reino do Norte foram infiéis. Todos eles têm, lá no texto bíblico, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles, né? Eu vou ler aqui só um, né? Para os irmãos verem. No capítulo 15, verso 33 de 1 Reis. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa e reinou 24 anos. Versículo 34. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. O principal pecado que iniciou com Jeroboão, e o principal pecado de todos eles é a idolatria. Irmãos, se nós entendermos hoje o que é idolatria, talvez nós veremos que para nós também o principal pecado tem sido a idolatria. Porque idolatria, meus amados e minhas amadas, não é somente você se curvar a uma imagem.
mas nós temos entendido que idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que deveria ser ocupado por Deus. Então, se filho ou filha, neto ou neta, esposo ou esposa, mãe ou pai, ou qualquer outra pessoa está em sua vida no lugar de Deus, isso é idolatria. Se é coisa, então, ainda pior. Nós idolatramos o aparelho celular, os filmes, as séries, o lazer. O que nós estamos colocando no lugar de Deus? O que o irmão está colocando no lugar de Deus? O que a irmã está colocando no lugar de Deus? Então, a idolatria foi onde tudo começou para a infidelidade desses reis. Os profetas, no Reino Unido, os profetas atuaram junto aos reis. Temos como exemplo maior disso o profeta Samuel, assim como o profeta Natã, no tempo de Davi, não é? Eles estavam ali no palácio, eles vinham, conversavam, eles orientavam. No Reino do Norte, eles atuaram contra os reis. Por quê? Se o profeta é boca de Deus e eles estavam andando e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a boca de Deus vai falar contra, não é verdade? Então, os profetas eram contra os reis. Mas alguns profetas abandonaram a Deus para agradar aos reis. Os reis, eles elevaram altares, disseram, olha, adora aí, esse que é o seu Deus, foi esse Deus que te tirou da terra do Egito. E teve profetas que diziam que aquele Deus estava falando com eles. Então, nós vamos ver esse tipo de coisa. E no Reino do Sul, nós vamos ver os profetas que atuaram confrontando os reis. Quando o rei se desviava do caminho, ele vinha e confrontava, até mesmo semelhante ao que aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido, os sacerdotes fizeram aquilo que era o papel designado por Deus para o sacerdote lá no Levíticos, né? Lá na lei. No Reino do Norte, eles não serviram a Deus. Os sacerdotes, os levitas ali, especialmente os sacerdotes, eles serviram ao rei. Nosso dever, nossa obrigação é servir a Deus. Aqui, como igreja que somos, nós devemos obedecer a Deus. Nós somos servos de Deus. Nossa obediência ao nosso pastor vem porque ele está também em submissão ao Senhor. Por isso nós estamos em submissão a ele e a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos pastores. Os sacerdotes no Reino do Sul serviram ao Senhor no templo, fazendo ainda como era recomendado por Deus. A idolatria, como nós já falamos, presente na vida de Salomão no Reino Unido. No Reino do Norte, eles levantam, eregem deuses, né? Eles erguem deuses para si. Baal e Astarote são os seus principais. Os irmãos vão lembrar da história de Elias no livro de 1 Reis, capítulo 18. É uma das histórias mais conhecidas que nós temos. Quando Elias, inclusive, faz troça dos profetas de Baal, porque Elias sabia que Baal era um Deus não verdadeiro, era um Deus feito por mãos humanas, diferente do verdadeiro Deus. E ele disse, faz mais barulho, grita mais que o seu Deus está dormindo, né? Então Baal era um Deus muito comum para o povo ali de Israel, e Astarote também são os principais. E o Reino do Sul, a depender do rei, né? Houve até alguns reis que foram bons reis, mas eles andaram no caminho do Senhor, mas não destruíram os postes ídolos. Então, é algo que eu tenho dito sempre e que eu tenho tentado na minha vida praticar isso. Não adianta uma meia-verdade, meu querido, minha querida, não adianta. Uma meia-verdade muitas vezes é pior do que uma mentira, porque faz nos imaginar que estamos indo no caminho certo. Mas Deus quer o nosso coração completamente inclinado para Ele. Sabe aquilo que se dizia antigamente de estar em cima do muro? Para Deus não existe estar em cima do muro. Ou é quente ou frio. Maldito aquele que for morno. Então nós não podemos estar com o copo meio cheio nem meio vazio. Nós precisamos estar plenos da graça de Deus em nossa vida, da dependência de Deus em nossa vida. Temos aqui, irmãos, uma cronologia, uma tabela cronológica dos reis e dos profetas que viviam naquele tempo. Aqui no lado esquerdo está o Reino do Sul, Judá, a dinastia de Davi. No lado direito ali, a dinastia de
várias dinastias, na verdade, né? Várias dinastias, são 9 dinastias que nós temos aqui. Então, nós temos aqui, ó, na ordem, no reino de Judá, Roboão, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, que foi o pior rei de todos, o mais ímpio de todos, Josias, Jeoaquim e Zedequias. E aí é quando acontece a queda do império. Todos aqui foram maus diante do Senhor. Jeroboão, Baasa, Onri, Acabe, esse aqui, ó, Zenri, foi só uma semana. Ela, Nadab, todos aqui, ó, o tempo que eles reinaram e depois quando eles foram então cativos. Aquele período que eu falei ali do reino que permaneceu, né, dos que ficaram depois, esse período aqui, quando o reino do norte já foi cativo. Observe aqui então os profetas, né? Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, e lá no reino do norte, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. E aqui, no período do cativeiro nós temos Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Daniel. E no retorno, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui está uma cronologia. Infelizmente, nós não vamos falar de cada rei em particular, mas eu espero que esse estudo possa servir para incentivar, né? Para nos despertar para uma leitura desse livro tão rico e com tantas informações. Nessa outra tabela aqui também nós temos uma cronologia mesmo com a data, né? Começou em 931, 932 a.C., com os reis aqui de Israel e Judá. E então a gente tem aqui, ó, no lado de cima, reis de Judá, embaixo os reis de Israel. E aqui os profetas. Também o mesmo tipo de tabela, com uma outra, com a sequência também por data aí, nós temos nessa tabela aí. Os que estão sinalizados com um asterisco são aqueles que foram bons reis, né? Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão, né? Foram bons reis em Israel. Então, irmãos, o que é que faz a diferença entre um bom rei e um mau rei? O bom rei era aquele que andava no caminho do Senhor, que fazia conforme o Senhor tinha ordenado na sua palavra. O mau rei era aquele que não dava importância a Deus, não seguia nos seus caminhos. Alguns desses reis que foram bons, eles, como eu já disse, seguiram no caminho do Senhor, mas eles não impediram que os seus súditos seguissem na idolatria. Hoje nós não temos um governo que é um governo teocrático, como era ainda em Israel, mesmo que eles fossem uma monarquia, eles viviam sempre na dependência do Senhor. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um país laico, então eu não posso impor aos outros a minha fé. E aqui eu preciso viver de um jeito que aquilo que eu vivo reflita nos outros. Mas no nosso lar, na nossa própria casa, nós podemos fazer isso. Lembram-se do que disse Josué? Vocês podem seguir quem quiserem. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos, na nossa casa, ter essa voz de declarar e viver de forma que aqueles que estão ao nosso redor digam: eu quero esse Deus que a minha mãe serve. Eu quero esse Deus que a minha avó serve. Eu quero esse Deus que o meu pai, que a minha tia, que servem. Porque esse Deus faz diferença. Olha, ele passa por problemas e não murmura. Olha, nem tudo dá certo, mas ela confia. Eu quero ser esse testemunho para as pessoas que estão ao meu redor. Alguns destaques no livro de Reis, né? Como nós dissemos no início, o autor do livro de Reis é um autor que pesquisa. Ele fez pesquisas para escrever o livro. Se os irmãos verificarem os que está escrito no capítulo
36 a 38 de Isaías, os irmãos vão perceber que tem grande semelhança com o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18. É para as mesmas palavras. Então, muito provavelmente, o autor de Reis usou o livro de Isaías como fonte. O livro das Crônicas de Salomão também e das Crônicas dos Reis de Judá foram usados, a própria Bíblia o cita, né? Ele consultou esses textos para escrever. Esse livro, amados, ele enfatiza a fidelidade do Deus. Observe que quando o reino foi dividido como uma forma de disciplina, mas Judá vai permanecer porque eu prometi a Davi que seria da família dele. Também quando, de forma equivocada, um dos reis de Judá fez aliança com Acabe, rei de Josafá fez aliança com Acabe e tomou a filha de Acabe como esposa para seu filho. E aí houve uma mistura, né, na dinastia de Davi com essa dinastia pecadora. E o que aconteceu? A avó de Joás aqui, Atalia, ela mata todos os seus netos para tomar o trono, né? Nós ouvimos isso há poucos dias aqui na igreja. A professora Gleides falou conosco sobre isso na classe da Escola Bíblica Dominical. Ela mata todos os seus netos, mas Deus é Deus, ele não ia deixar que o seu plano fosse modificado, e então ele preserva a vida de Joás, que vem depois e assume o trono, né? Mas essa mulher faz isso. E o que Deus faz? Se os irmãos forem ver lá a genealogia de Jesus Cristo, o nome dessas pessoas que foram da descendência direta de Acabe não vão aparecer na genealogia de Cristo, mesmo sendo uma continuação aí da descendência de Davi. Então, várias foram as tentativas de deixar de existir o que Deus havia prometido, né? Para que não acontecesse, porque nós temos que entender que todo o plano de Deus é o plano da redenção. Desde o início já estava prevista a redenção do homem. Então, tudo que vai na nossa perspectiva é criação, queda. O homem caiu, infelizmente, né? Criação, queda. E aí, o que acontece depois da queda? Redenção. Então, o olhar de Deus foi todo para isso, e ele não permitiria que nada disso destruísse o seu plano. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu gostaria de deixar para os irmãos essa última palavra, que também foi a descoberta de Salomão. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso quando estudarmos o livro de Eclesiastes. Sem Deus, longe de Deus, não há felicidade, não há real. Longe de Deus, não há sucesso, porque sem Deus, tudo é vaidade. Sem Deus, ou seja, debaixo do sol, tudo é vaidade. Nós possamos olhar acima do sol, ter Cristo no nosso coração, em nós, como protetor desse debaixo do sol, né? Para olhar acima do sol e ter a verdadeira felicidade, a verdadeira salvação em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Deus, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra, mais uma vez, que ela ache lugar, Senhor, nos corações que a ouvirem. Ó Deus, traz as pessoas para perto de ti, Senhor, que essa palavra encontre aqueles que não te conhecem, que sejam salvos, modificados, transformados pela tua palavra. Deus, que aqueles que já te conhecem possam entender como precisamos estar perto de ti, fazendo aquilo que te agrada. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Amém, irmãos? Boa noite.